Júpiter vai começar a ficar retrógrado no signo de Peixes, voltando para Aquário. O que isso significa e como que isso afeta as nossas vidas? Vamos descobrir isso agora. Eu sou a Tata Gentil e eu tô aqui no Horóscopo Virtual e vou falar sobre isso. Júpiter vai retrogradar em Peixes no dia 22 de junho. Só que antes de eu falar da retrogradação em si, vamos recapitular, como eu sempre faço, para a gente entender um pouco mais o que é Júpiter, o que esse planeta nos afeta, né? O que ele rege. Todo mundo conhece Júpiter por um clichê, né? De que a gente fala que Júpiter ele é o bonzinho, o dono das oportunidades, o benfeitor, o cara que traz sorte e tal. Ele sim, ele tem esse lado de expansividade, de oportunidade, de dar as coisas, de trazer. Só que ele tende ao exagero, né? Ele também rege leis, ele rege caminhos, ele quebra barreiras, ele tem um senso de vida, mas ele traz uma certa justiça também, tá? Então a gente não pode esquecer isso. Ele tá muito ligado às leis que vêm de cima para baixo, mas também que atinge aqui de baixo para cima, ou seja, também fala da justiça dos homens, né? Fala de fronteiras, ele fala muito de crenças, filosofias de vida e expansão. Então, já entendemos um pouco mais o que é Júpiter, né? O que ele faz? Ele rege o signo de Peixes e de Sagitário. Ele é um dos corregentes de Peixes e o regente mora aí de Sagitário. E ele tá em Peixes e ele vai voltar para Aquário. Ele ficou pouco tempo aí em Peixes, né? Ele fez uma breve presença que já foi suficiente pra gente entender que ano que vem ele vai estar em Peixes de fato, né? Mas ele agora vai retrogradar, enfim, voltando para Aquário. Portanto, essa retrogradação, né, esse voltar para trás não é real, né? Não é que o planeta está andando para trás, mas nós temos uma ilusão de ótica, né? Quando a gente observa esse planeta aqui da Terra, a gente tem essa sensação de que ele está voltando, ou seja, voltando para esse signo que ele estava antes, que é Aquário, tá? Então, toda retrogradação é um momento de revisar algumas coisas que ficaram no meio do caminho, então a gente meio que tem que olhar para trás. Mas olhar para trás o quê? Sendo que Júpiter faz tudo isso que eu falei, né? Rege leis, fala das nossas crenças, fala das nossas filosofias de vida. Como ele está em Peixes, que fala muito de um caminho duplo, de uma integração, Júpiter vai fazer o seguinte: se a pessoa, né, aí no âmbito pessoal, tá olhando muito para o material, ele vai pedir que as pessoas olhem para o lado mais espiritual, lúdico, subjetivo. Se a pessoa já está muito na viagem, na maionese, já está muito só no espiritual, vai pedir para que olhe as questões do material, ou seja, para trazer uma integração para que a gente consiga realizar os nossos sonhos, porque Júpiter ele é a realização. Então, só que em Peixes ele traz uma expansão muito grande, né? Ele trouxe expansão, ele trouxe um monte de coisas e agora a gente vai ter que olhar para trás para ver o que tudo isso que ele trouxe, todas as oportunidades ou caminhos que se abriram, o que a gente de fato vai utilizar e o que a gente vai descartar, tá? Então, se você estava muito criativo, muito lúdico, meio desconectado das coisas da matéria, vai ser um momento de você se conectar com as coisas da matéria, se organizar para justamente colocar sua vida no eixo, né? Colocar suas ideias no papel, na realidade. Se você estava muito sobrecarregado, trabalhando demais, sem tempo para conseguir ter um vislumbre fora da sua criatividade natural do seu ser, né? Fora do lúdico, Júpiter vai mexer na sua vida e vai pedir para que você olhe para esse lado mais criativo, para esse lado mais subjetivo, espiritual, enfim. Então, ele vai fazer a gente mudar um pouco de lado, né? Quando ele começa essa retrogradação, existe um trocar aí de vias, tá? De certa forma, ele vai pedir pra gente, ele trouxe muitas coisas. Quando ele começa a retrogradar, ele vai cobrar pra gente fazer escolhas. Então, pra gente sair dos excessos, todos os excessos, né? E dos desejos mais egoístas. Então, que a gente comece a olhar para um outro lado mais da generosidade também. Então, sair de tudo que é demais e ir para o que realmente faz sentido nesse caminho de Peixes, que é doação e solidariedade, amor, né? Então,
quando Júpiter ele retrograda, ele nos oferece a chance de repensar um pouco o nosso presente, né? O que veio desse passado talvez recente, né? Para que a gente redesenhe o futuro, tá? Que é sempre um resultado do nosso presente. Então é uma boa oportunidade essa retrogradação de Júpiter da gente ressignificar nossas crenças, perceber por que algumas coisas não estão dando certo, para que a gente materialize, né? Realize os nossos sonhos. Ele, por ele ser um cara, né? Muito bom. Por ele ser um planeta de doação, assim, ele quer que todo mundo cresça, ele quer que todo mundo expanda. Ele é o grande acelerador, enquanto que Saturno freia, Júpiter acelera, né? Pra gente entender bastante esses dois planetas, Saturno põe o pé no freio e Júpiter põe o pé no acelerador. Então ele tem esse lado de fazer as coisas, um ímpeto meio desbravador, meio não tô nem aí com nada, eu quero viver a vida. Ele tem esse lado de despojamento, Júpiter, né? Então quando ele tá retrogradando é pra gente também despojar de coisas que não tem mais a ver, mas perceber assim, o que dentro disso tudo a gente jogou fora que valeria a pena também resgatar, né? O que a gente não estava dando a verdadeira atenção? Fazer uma análise da consciência para a gente sair da questão do tipo da arrogância, por exemplo, do eu sei tudo, né? Eu conheço, eu sei, a gente fala sobre tudo, eu sei tudo. Então, perceber um pouco também de que crença, gente, o que é uma crença, né? É, por exemplo, a gente achar que não vai conseguir, é uma crença negativa. Da gente achar que a gente não consegue, que a gente não é bom o suficiente, da gente achar que sabe tudo. Tudo isso é crença, né? Então, essas revisões das nossas ideias, ideologias e crenças vão ser pedidas, inclusive fazer uma análise das nossas daquilo que a gente acredita. A religião também tá ligado. Então pode ser que nessa retrogradação, de repente você começa a ver que isso aqui que eu acredito tem nada a ver, entendeu? Vou mudar, vou ir para uma coisa nova. E aí isso tudo pode estar mudando para mim, para você, para todo mundo. Fala pra gente sair dos julgamentos, porque quando a gente aponta um dedinho para frente, tem 3 voltando para nós. Então, esses 3 aqui é a retrogradação, ó. Da gente falar, nossa, eu falei aquilo lá pra fulano e agora eu tô passando pela mesma situação. Então, isso pode acontecer, porque Júpiter, ele é justiceiro. Então, ele vai falar, que bom, então você tá falando isso do amiguinho, vamos ver como é que acontece na sua vida. A gente revê então isso, a gente revê os nossos erros do passado, traz uma questão de amadurecimento, ele expande as barreiras da nossa alma, então a gente começa a ficar um pouco mais amigo das pessoas, a gente começa a perceber que a gente estava sendo muito taxativo, a gente expande, né? De repente a gente consegue falar, eu pensei que eu nunca pudesse ser amigo de repente de uma pessoa X. De repente você se vê amigo dessa pessoa X. Todas as retrogradações são boas no fim das contas, né? A gente acaba expandindo alguma coisa, melhorando sempre alguma coisa, e quando Júpiter entra em retrogradação, a gente expande a nossa alma de dentro para fora. Então, gente, eu desejo uma ótima temporada de revisão de consciência para todo mundo. Júpiter vai ficar retrógrado até dia 18 de outubro. Ele vai voltar e nessa retrogradação ele já vai entrar em Aquário também, não vai ficar só Peixes. Então, como eu falei, a questão da amizade também está ligada a Aquário. Então, vai rever as questões da sociedade, as questões como que a sociedade está pautada dentro de justiças e leis não muito legais, que não funcionam para todo mundo. Então, de repente, vai ser um momento no âmbito maior aí de muitas mudanças sociais e de leis com relação também à política, a direitos humanos, tudo isso daí vai ser remexido. Mas é isso, o mais importante é a gente conseguir ver como que isso vai acontecer dentro da gente, tá bom? Um beijo, boa revisão de consciência e até o próximo vídeo.